O livro de Joel, irmãos, é um livro bem conhecido entre nós, assembleianos e pentecostais. Quando nós pensamos ou falamos de avivamento, nós lembramos da promessa feita pelo Senhor no livro de Joel, do capítulo 2 e verso 28, aonde Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Esta mensagem, este versículo, serviu de pano de fundo para vários congressos de avivamento, vários temas de festa ou de campanha, quando se fala de avivamento. Essa promessa foi muito esperada pela nação de Israel. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, a promessa de Deus se cumpre, porque começaram a ouvir um som como de um vento veemente e impetuoso, e a Bíblia diz que toda a casa foi cheia da glória do Senhor. Havia uma expectativa muito grande da nação de Israel para sentir esse derramamento do Espírito Santo que se cumpre no dia de Pentecoste. Atos capítulo 2. Alguns estudiosos da Bíblia Sagrada vão dizer que o mover do Espírito Santo no Antigo Testamento era um mover parcial, o derramamento era um derramamento bem parcial, aonde 4 classes de pessoas somente recebia essa presença ou esse derramamento, que era a classe de sacerdotes, juízes, profetas e reis. Essas 4 classes recebiam da parte do Senhor o derramamento do Espírito Santo, para que algum propósito naquela época viesse se cumprir. Quando Deus queria falar com alguém, usava o profeta. Quando Deus queria fazer alguma coisa, levantava o juiz. Quando Deus queria fazer algo, levantava o sacerdote ou o rei, através do teu espírito. E muitos dizem que vinha de uma forma parcial sobre o povo do Antigo Testamento. Eu, observando a Bíblia Sagrada, eu particularmente não concordo muito com esses estudiosos, porque eu vejo de uma forma plena o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida de algumas pessoas. E eu quero destacar 2 pessoas aqui aproximadamente. Primeiro, Moisés, em Números capítulo 11. A Bíblia vai dizer, o Senhor disse para Moisés: Moisés, do Espírito que eu te dei, eu quero que você reparta com 70 homens na congregação. O salmista Davi, no capítulo 51, no número 51 do seu salmo, ele vai dizer: Senhor, não aparte de mim o teu Espírito Santo. Então eu observo que diante da vida desses 2 homens, nós vimos a plenitude do Espírito Santo de Deus sobre a vida desses homens, porque Deus está dizendo para Moisés: do Espírito que eu te dei, eu quero que você reparta com 70 homens aproximadamente. Quando nós olhamos o livro de Joel, onde a Bíblia está dizendo: olha, vossos filhos e vossas filhas, anciões, profetizarão, terão sonhos, visões e revelações. No dia que se cumprir esta promessa, eu não vejo muita diferença no Antigo Testamento, porque se falarmos de sonhos, se falarmos de visões, se falarmos de revelações, nós poderemos destacar José, nós poderemos destacar Daniel, nós poderemos destacar Ezequiel e outros profetas que tiveram essas grandes revelações da parte de Deus. Mas há algo na minha visão bíblica que diferencia Atos capítulo 2 do Antigo Testamento. Por quê, pastor? Porque quando Deus diz que vai derramar sobre toda a carne o teu espírito, é porque Deus não fará mais acepção de pessoas. É porque Deus está dizendo: não haverá uma classe específica
para receber o meu espírito. Em outras palavras, Deus está dizendo: todo aquele que desejar receber da minha parte, eu abrirei as janelas do céu e derramarei a minha presença sem medida sobre ele. Quando eu vejo o Senhor dizendo para Moisés: Moisés, separa 6 homens de cada tribo. Para quê? Para eu derramar do meu espírito, ou tirar do teu espírito que eu te dei, do meu espírito que eu te dei, para derramar sobre estes homens. 12 tribos, 6 homens, dá 72 pessoas. E a Bíblia vai dizer que foi lançada a sorte, porque a promessa de Deus era para 70 homens. E quem sai daquele apogeu todo que iria acontecer, a Bíblia vai dizer que é Eldade e Medade. Só que os 70 homens que estavam ali recebem de Deus. Só que Eldade e Medade, quando sai do arraial, vendo aquele mover profético, aquela glória no meio do arraial, eu entendo, irmãos, que o coração deles se derrete diante do Senhor, se aquebranta de uma tal forma diante de Deus, que Deus ele quebra protocolos, que Deus ele deixa aqueles 70 homens e vai fora do arraial. Eldade e Medade sela Eldade e Medade também fora do arraial com a tua presença. Por quê? Porque Deus não resistiu ao quebrantamento daqueles 2 homens. E por mais que Deus havia decretado a Moisés: eu derramarei dentro de 70 homens, eu creio que Deus não resiste o coração daqueles 2 homens. Abre uma exceção, vai fora do arraial e derrama da tua glória também sobre ele. Quando eu vejo essa história, eu entendo, irmãos, que não é diferente essa visão do livro de Joel. O que Deus quis dizer? Agora, todo aquele que de fato abrir o teu coração, sentir a necessidade, desejar pela minha presença, eu vou derramar sem medida sobre toda a carne. E todo aquele que desejar diante de mim sentir a minha glória. Sabe o que Deus está dizendo aqui em livro de Joel capítulo 2? Que os céus estarão abertos para todo aquele que necessita, para todo aquele que precisa, para todo aquele que almeja receber e sentir a presença do Eterno. Não haverá classe, não haverá acepção de pessoa, mas todo aquele preto, branco, alto ou magro, aleluia, quiser receber da minha presença, é só dobrar o teu joelho e pedir, porque os céus já estão abertos para a minha glória descer. Aleluia. Então, o que diferencia, pastor, Joel capítulo 2 é que não há mais classe de pessoas para ser derramada da tua glória. E o que Deus propõe é algo muito maior e mais profundo, aleluia, comigo e contigo nessa terra. Só que a Bíblia aqui vai dizer, do capítulo e do versículo a qual nós lemos, que depois destas coisas derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando eu observo esta mensagem, eu começo a perceber, meu irmão, que para receber a presença de Deus, primeiro, não é de qualquer maneira. Quando você olha a história de Israel, você vê uma história caótica. Quando você olha a história de Israel, você vê uma história triste e lamentável que estava acontecendo. Quando Deus levanta Joel,
E a Bíblia vai dizer que ele era filho de Petuel, de um profeta, e entende os historiadores que ele saiu de um rancho de profeta para profetizar para Israel. Quando Deus levanta Joel, irmãos, Israel está um caos. Israel está destruída. Não tinha nada, não tinha beleza, não tinha nada em Israel, porque tudo foi devorado. E Deus levanta Joel para dizer no capítulo 1, a qual nós lemos, que o cortador veio e levou parte da herança. Aí veio o migrador, comeu o que o cortador deixou. Depois veio o devorador, comer o que o migrador deixou. Depois a Bíblia vai dizer, veio o destruidor, para dar ultimato, para comer o que o devorador deixou. Quando o Senhor usa, aleluia, levanta Joel para revelar o que os gafanhotos haviam feito com Israel. E quando você lê a história, você percebe que Israel fora destruída. E aqui são 4 estágios demoníacos sobre a vida de alguém, sobre a vida de uma família, sobre a vida de uma nação. Porque Deus usa esses 4 atos do gafanhoto simbólico para fazer menção da ação maligna sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma família, sobre a vida de um país. A história vai dizer que o inseto, o cortador, ele é um inseto pequeno que está na sua evolução, e ele vem comer toda a planta, toda a folhagem, toda a flor e metade dos frutos de uma plantação, porque ela é uma pequena larva em desenvolvimento. Quando o cortador chega na plantação, ele vai tirando toda a beleza da paisagem, comendo a metade de um fruto, produzindo bichos e trazendo um enorme prejuízo à plantação. Porque diante de tal ato, o camarada que plantou, ele não vai conseguir colher para vender. E a Bíblia vai dizer que esse cortador é uma espécie de demônios que se levanta contra a vida do homem e da mulher, que não é dizimista e que não é fiel a Deus. O que é isso, pastor? O cortador, ele vem para tirar toda a beleza da vida de um homem e de uma mulher. O cortador, ele não vem para destruir, mas ele vem para prejudicar todo o crescimento de uma vida, tirando toda a beleza e toda a vida à sua volta. Como assim, pastor? Vou te explicar. O cortador, ele vem para quê? Para, na linguagem atual, você comprou um celular e o celular deu pane, dá para usar, mas não é mais a mesma coisa que você queria. É a tua televisão que entra uma faixa, aleluia, você consegue usar, mas não da forma que tinha que ser. É o teu armário que quebra as pernas e fica torto, você consegue usar, mas não é da mesma forma. É o carro que vai indo embora. As coisas na sua volta, é a infiltração numa casa que começa a acontecer. Quando você começa a olhar à sua volta, você percebe que a tua vida já não tem beleza nenhuma mais, porque o cortador, ele vai tirando toda a beleza da tua volta.
Antes você estava feliz porque estava tudo bonitinho. Hoje você está triste porque você não tem mais nada. Uma das fases do demônio sobre a vida das pessoas que não são dizimistas, porque Deus levanta Joel para dizer para a nação: a sua infidelidade permitiu vir cortador, migrador, devorador e destruidor sobre a tua vida. E o cortador, ele é dos piores demônios para mim. Por quê? Porque a gente vai se perdendo, os nossos bens vão acabando e a gente não consegue perceber que é uma ação demoníaca. Principalmente quem tem dinheiro. Sabe por quê? Quebrou um celular, compra outro. Está mais ou menos, compra outro. Só que o outro cortador vem e danifica de novo. Só que ele não destrói, ele danifica. Ele compra outro, o cortador vem e rebenta de novo. E ele fica ali, olhando à sua volta e percebendo que a tua vida não tem mais beleza. Quando o homem da lavoura olha para a plantação e vê que não tem rosa, as folhas comeram, irmãos, o impacto é muito grande, porque ele vê na sua lavoura aquela feiura. Antes era bonita, mas o cortador levou a folha, a rosa e o fruto. Já está tudo com bicho podre, aonde não traz alegria mais para quem está olhando. Assim é a vida de quem não é dizimista, assim é a vida de quem é infiel a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que o migrador vem agora para comer o que o cortador deixou. Se o cortador deixou a metade do fruto, se o cortador comeu a folha, agora o migrador vem para comer o galho, aonde nascem os frutos e a folha, tirando toda a expectativa de crescimento, tirando toda a esperança de mudança. Agora, aquele celular que está meio barro, meio tijolo, o migrador vem para trazer o defeito completo. Aquela televisão que está meia barra, meio tijolo, agora queima. Aquele imóvel que estava mais ou menos, agora apodrece. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, e o estudo vai dizer, que o migrador ele não mora como um cortador na vida de alguém. O migrador ele vem em bando, aproximadamente 10 bilhões de gafanhotos, para destruir toda a lavoura, somente os galhos. Porque ele tem um estágio, ele não come toda a árvore ou todo o galho, ele só come o galho de cima, aonde produz a rosa, a planta e o fruto. E ele vem para destruir. E ele vem na vida, na lavoura de alguém a 3 em 3 meses, a 4 em 4 meses, ou 3 vezes por ano. E quando vem, ele vem para causar um impacto financeiro muito grande. E o segundo estágio do demônio na vida de uma pessoa que não é fiel a Deus, aleluia, é o migrador. Aonde agora ele começa a tirar a esperança da vida de quem tinha esperança. Ou seja, eu vou botar meu celular para consertar e vai ficar bom, só que o celular acaba de vez, ou é roubado ou quebra de vez, acabou a esperança. Não, eu vou botar minha televisão, só que a televisão queima de vez, aleluia, não tem mais jeito. E por aí o migrador ele vai trazendo impacto financeiro na vida da pessoa a cada meses, impactos repentinos que você não percebe, mas ele está atuando. Depois do migrador vem o destruidor, o devorador. Aí, irmãos, o estudo vai dizer que o devorador ele vem pegar a planta já quase na raiz, para comer e devorar tudo que ver pela frente. Aonde faz o homem chegar à falência, a perder tudo, a não ter mais nada na sua vida. Israel estava vivendo esses estágios, aonde eles não tinham mais nada, porque o devorador havia levado tudo da lavoura de Israel.
Quando o devorador vem na vida de alguém, aleluia, ele vem para terminar o que o migrador deixou. E quando ele vem para destruir tudo aquilo que você tinha e agora já não tem mais nada. Calabarachandarás. E a Bíblia diz agora que vem um quarto estágio, que é o destruidor, aonde o destruidor, ele não toca somente na lavoura, ele toca também em quem está na frente, no dono da lavoura. O destruidor vem para arrebentar com os bens do homem e também para tocar no homem, ao ponto agora de adoecer, de chegar a um estágio de loucura, aonde perde casamento, e muitos, aleluia, pensam até em suicídio. O que é isso, pastor? É o quarto estágio do demônio, do diabo na vida daquele que não é fiel a Deus. Esses 4 estágios chegou em Israel. O Senhor disse: olha, o que o cortador deixou, o migrador pegou. O que o migrador deixou, o devorador levou. E o que o devorador levou, o destruidor levou. Presta atenção, meu irmão. O caso de Israel era sério. E o que eu tenho visto em muitas vidas, não estão se atentando. Por quê? Porque o diabo, ele tem lutado e trabalhado para fazer você perder tudo que você tem. Com dinheiro é fácil repor, mas chegará um tempo em que você não terá mais R$1 para repor nada na sua vida. Por isso que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Depois dessas coisas. Por que depois dessas coisas? Porque para conter o avanço daquela potestade sobre Israel, Deus convida o povo a chorar, a se lamentar e se arrepender. Irmãos, entenda uma coisa: Deus não iria derramar do teu espírito no meio de uma nação infiel. Deus não iria derramar do teu espírito no meio de um povo que abandonou a Deus. Deus não iria derramar do teu espírito no meio de uma nação corrompida. Deus faz a promessa, mas convida nos versículos anteriores que todo Israel, sacerdotes, profetas, juízes, viesse chorar no altar de Deus, para que Deus viesse intervir na história. O Senhor está dizendo nesta palavra que com toda essa destruição, mediante a um arrependimento diante de Deus, é possível sonhar e adorar ao Senhor em meio à crise, porque Deus é poderoso para intervir. Quando eu olho, irmãos, os louvores que têm sido entoados no tempo atual, quando eu vejo os louvores de adoração, de derramamento do Espírito, aleluia, eu costumo dizer, irmãos, que estão, aleluia, trocando o espiritual pelo emocional. Porque o Senhor não vai derramar do teu espírito em qualquer um, de qualquer maneira. Mas pastor, você falou que o céu está aberto e agora não há mais acepção de pessoa. É verdade, mas não sobre a vida de pessoas que estão em pecado. Porque para haver um derramamento do Espírito de Deus, tem que haver arrependimento. Para haver um derramamento do Espírito Santo, tem que haver conversão. E quando eu digo que o povo está mudando, trocando o espiritual pelo emocional, é porque, irmãos, muitas pessoas estão entrando na igreja,
achando, Léo, que estão sendo tocadas por Deus. Eu me lembro que para eu começar a falar em línguas, foram quase 7 meses de jejum, oração e busca a Deus, para Deus me selar com teu Espírito. Quando eu falo que o homem está trocando o espiritual pelo emocional, é quando eu falo que pessoas estão entrando em igrejas lindas, bem acabadas, com melhores instrumentos, estão achando que estão sendo tocadas por Deus. E eu falava isso para minha esposa quando a última igreja que nós congregávamos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus toca para mudar. E o que nós não estamos vendo é mudança no meio do povo cristão. Irmãos, quando uma igreja tem um perfeito louvor, quando a igreja tem um bom baterista, instrumentos de primeira, e começam com os melhores vocalistas, começam a adorar a Deus, quem não vai chorar na presença de Deus? O choro não quer dizer que você está sendo tocado por Deus. Eu me lembro que quando eu ia para o Maracanã com 150 mil pessoas e começava a cantar o hino do Flamengo, quem não chorava? Eu chorava, irmãos, mediante aquela multidão. Eu estava recebendo Deus? Não, eu estava emocionado pelo ambiente. Quem nunca chorou com um pagode, com uma música do mundo? Ainda mais dentro da igreja, você todo arrebentado com louvores tocando a tua alma. Aí sabe o que estão fazendo? Achando que Deus está no ambiente, porque existem pessoas na plateia chorando e achando que Deus está tocando. Só que essas mesmas pessoas que estão chorando, elas estão voltando para a tua casa, voltando para o adultério, voltando para a pornografia, voltando para a mentira, para uma vida de palavrão, para uma vida de mentira, para uma vida de fofoca, para uma vida promíscua. E o Espírito de Deus não tem pacto com isso. Tiago capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Deus não tem pacto com esse mundo. E quem ama o mundo mais do que a Deus? O Senhor Jesus vai chegar a dizer que o meu Espírito eu não dou ao mundo, mas todo aquele que se arrepende diante dos meus pés. Quando Joel diz: e depois destas coisas, é porque os sacerdotes de Israel tinham que chorar de arrependimento para que Deus venha cumprir a tua promessa. E hoje se canta muito sobre o Espírito Santo, músicas sobre o Espírito de Deus, mas não falam de conversão, não falam de arrependimento, não pregam que para Deus tem que descer para receber algo melhor da parte do Senhor. Deus não tem pacto, irmãos, com mentiroso. Deus não tem pacto com adúltero. Deus não tem pacto com fornicadores. Ou a pessoa se arrepende para receber de Deus, ou continua na mesma. O derramamento do Espírito em Atos se deu porque havia 120 pessoas há quase 50 dias orando e clamando ao nome do Senhor. E pessoas estão dentro da igreja, meu Deus do céu, achando que estão sendo tocadas por Deus e não são. Por quê? Porque a vida não muda. Aleluia. Irmãos, há um dom que é discernimento do Espírito. É notável quando o ambiente está na unção de Deus e quando está na emoção do homem. Porque
evangelho que não muda, não adianta. Aleluia. Calabarachandarabará. Eu não vou deixar de pregar a verdade para encher a igreja. Ou o cara abandona o pecado, ou fica vazio de Deus. Ou há um arrependimento na alma e mudança de pensamento de Deus, ou a pessoa continua na mesma. Oh, Espírito de Deus. Irmãos, estamos diante de uma das maiores promessas bíblicas, que é o derramamento do Espírito de Deus. E eu me lembro que terça-feira Deus ministrava no meu coração. Só que, irmãos, para recebermos do Senhor, nós temos que ser verdadeiros em Deus. Aleluia. Não importa se lá fora ninguém quer ser, mas eu creio na promessa de Deus e que o ministério Condutores da Glória, se entender que tem que se jogar diante dos pés do Senhor, vai viver uma plenitude santa aqui neste lugar, vai viver algo impossível nesta casa, porque a promessa de Deus para mim e tua vida. Não há derramamento sem arrependimento. Não há derramamento, aleluia, sem deixar o pecado. Calabarachandarácia. Aleluia. Irmãos, nós vamos olhar para o nosso cenário. Em menos de 20 anos, o diabo avançou de uma tal forma que você não tem mais livre acesso para andar. Quantas barricadas tem no nosso Boa Sul e quantas igrejas temos? Aleluia. Irmãos, no mundo espiritual a igreja recuou e o demônio avançou. No mundo material a igreja avançou e o diabo recuou, porque centros foram fechados e lugares de centro de macumba, igrejas foram abertas. Mas a visão material cresceu. Hoje, irmãos, temos igrejas poderosas que não tinham há 20 anos atrás. Mas vai dar uma olhada no Boa Sul. Quantas barricadas nós temos. Aleluia. Quantas barricadas nós temos. Como pode? Porque a Bíblia vai dizer em Atos 19 que Paulo, ele chega sozinho na cidade de Éfeso. E a Bíblia diz que ele ganha toda cidade para o Senhor. E no Boa Sul, com um monte de crente, não consegue tirar uma barricada. Calabarachandarabará, calabará. Não consegue expulsar um demônio e falar de Jesus para os traficantes, porque o evangelho não muda mais, porque os líderes não se arrependem mais, porque os pastores não se prostram mais, porque não ensina a tua igreja a descer em Deus para receber a tua promessa. Aleluia. Pessoas que estão na igreja para ver o teu bem-estar. Irmãos, e eu nunca vou deixar de pregar a verdade. Aleluia. Não importa, igreja vazia por vazia. Irmãos, eu não estou nem aí, porque o meu compromisso não é ficar aqui, é chegar no céu. E para chegar no céu tem que pregar a verdade, goste o membro ou não. Aleluia. O homem, a família que não dizima, calabarachandarácia, não tem como receber o melhor de Deus. Oh, aleluia. A pessoa que não sai da prostituição, da mentira, do adultério, não tem como receber de Deus.
Não vou ficar aqui, irmãos, enganando ninguém, ficando com cara de paisagem, chorando. Meu Deus, que coisa linda, se eu não estou recebendo nada. Eu conheço a Deus. Eu sei que é unção, eu sei o que é derramamento, eu sei o que é céu aberto, eu sei o que é descer âmbitos e subir anjo, irmão. Eu sei o que é isso. Por quê? Aleluia. Porque eu sei me achegar diante de Deus com o coração arrependido e contrito. Essa geração do oba-oba, me desculpe, não conhece a Deus. Porque se conhecesse, não estava da forma que está. A Bíblia é bem clara. No outro dia passou um cara aqui, todo rebolando. Aí Léo disse: esse daí é o pastor que vai ser. A Bíblia diz: afeminados não sobe para o reino de Deus. Um monte de homossexuais na igreja, dirigindo o culto e achando que está com Deus. Não está. Deus não condena o homem, mas os teus atos, biblicamente, é abominável diante do Senhor. E querem profetizar. Um monte de afeminado no altar, calabarachandarás, e querem profetizar sobre o povo. Não profetiza nem de mão aberta, é de mão quebrada mesmo. Isso não é evangelho. Isso não é vida com Deus. Aleluia. Se quer receber de Deus, tem que dobrar o joelho e chorar. Porque a palavra de Deus diz: chorem os ministros de Deus e os sacerdotes do Senhor. Tocai a trombeta em Sião com voz de jejum e de oração. Alabarachandará. O povo nem jejua mais, Léo, e quer receber de Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Há uma promessa para esse ministério, mas nós temos que aprender a descer diante de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, vamos ficar de pé nessa noite, vamos orar. Calabarachandarás. Oh, aleluia. Deus tem coisa grande para a nossa vida, irmão. Mas temos que parar de fazer vista grossa, achar que não tem nada a ver. Há uma mentira que não tem nada a ver. Aleluia. Um pornô que não tem nada a ver. Deixar de dizimar não tem nada a ver. Aleluia. Ouvir música do mundo não tem nada a ver. Quantos ministros, pastores, líderes de louvor estão aqui ministrando sobre a igreja de Cristo e estão em casa ouvindo música do mundo? A Bíblia diz, irmãos, que não dá para adorar dois senhores. Não dá para ficar em cima do mundo, porque se tu agradar um, entristece outro. Tem um monte de ministros de Deus aqui tocando no altar e chega em casa xingando palavrão. Vai chegar em casa ouvir música do mundo e achar que não tem nada, e a igreja de Cristo ainda é santa. E querem receber de Deus, não vai. Se não houver choro e arrependimento diante do altar de Deus. Irmãos, aleluia. Eu não sei como, Léo, as pessoas conseguem viver, aleluia, dentro da igreja, primeiro, sem ser batizada no Espírito Santo, sem buscar isso como prioridade. A pessoa busca carro, pede a Deus tanta coisa, e os dons espirituais ela está anos e anos, não busca. Como é que consegue viver tão vazios de Deus? Como é que essa geração consegue viver tão vazia de Deus? Aleluia. Porque o derramamento do Espírito te faz jejuar.
derramamento do Espírito te faz orar. O derramamento do Espírito te faz ler a Bíblia. O derramamento do Espírito te faz subir ao monte. O derramamento do Espírito faz você entrar em propósito. E o cara passa a semana toda, só pega na Bíblia para vir para a igreja e acabou Deus para ele. Ou quando entra no vale da sombra da morte, aí ele lembra de clamar a Deus. Aleluia. Derramamento do Espírito é uma vida contínua com Deus, para você viver o melhor do Senhor. Há um Deus em nosso meio, irmãos, que quer cumprir as tuas promessas sobre nós, mas depende de mim e de você recebermos esta palavra e entendermos que não é de qualquer maneira que vamos tocar o coração de Deus. Não confunda a emoção com o espiritual. Não adianta, irmãos, ter igreja bonita, instrumento, se o altar já começa a corromper, se os músicos estão corrompidos. Ah, mas o povo está chorando. Claro que vai chorar. Você ouve uma voz tão linda, como não vai chorar? Eu quero ver chorar debaixo do altar de Deus. Aleluia, se humilhar na presença do Pai. Eu quero ver chorar e se arrepender dos teus maus caminhos. Porque depois destas coisas derramarei do meu Espírito sobre toda calabarachandarácia, toda a carne.